dar prosseguimento ao nosso curso de uso sustentável de solos tropicais, e hoje a gente tem a honra, tem o prazer de ter o professor Júnior César Vanzi, que é da Universidade Federal de Lavras, né? E eu vou ler um resuminho só, né? Porque o currículo é grande, mas a gente faz uma pequena apresentação do professor Júnior, que é engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Lavras, tem mestrado em solos e nutrição de plantas pela UFLA e doutor em ciência do solo pela UFLA e com treinamento na Purdue University nos Estados Unidos e já passou por várias experiências no Tocantins, na Embrapa, e hoje é professor do Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, onde exerce o cargo de chefe desse departamento. Tá? Então, o professor Júnior tem experiência na área de ciência do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação do solo e água, caracterização físico-hídrica dos solos, capacidade de uso da terra, modelagem da erosão e valorização de serviços ecossistêmicos. Então, esse é um pequeno resumo do seu currículo, e o professor Júnior César Vanzi aceitou rapidamente, né, prontamente, com presteza ao nosso convite, e a gente ficou super feliz e abre essa nossa sessão aqui de algumas palestras toda segunda-feira, tá? Então, professor Júnior, em nome da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, a gente já agradece imensamente a sua participação, a sua contribuição, e fique totalmente à vontade. Para os alunos que estão acompanhando, a gente, então, deixa programa para, ao final, né? Acho que é melhor fazer as perguntas, vai anotando aí. O que você acha, professor? Pode, acho que pode ser, sim. Deixar Então, tá bom. problema. Então, vai anotando aí as perguntas e, no final, a gente abre para tirar dúvida, alguma dúvida que restar, tá bom? Então, fica à vontade aí, pode manejar aí da forma que você achar melhor, tá bom? Tá, joia. Primeiramente, gostaria de agradecer também o convite, né, do professor Cícero, professora Sara, por estar aqui falando um pouco, né, do que a gente tem feito dentro da linha de pesquisa em conservação do solo e da água. Eu preparei um material que vai ter uma base um pouco, falando um pouco de algumas práticas de conservação do solo e depois algumas experiências, né, de pesquisa dentro dessa linha de pagamento de serviços ambientais, né, serviços ecossistêmicos. Então, lógico que no tempo que eu preparei a gente não consegue esgotar todo o assunto, né? Até recentemente ajudei uma professora da UFMG para estar ministrando uma disciplina de pagamento de serviços ambientais, então acaba que eu vou trazer alguns casos pontuais aqui e vai ser mais uma exposição e acredito que posteriormente aí, né, nas nossas discussões a gente vai poder aprofundar um pouco mais aí no que foi o interesse de cada um e a discussão que for gerando, né. Eu vou colocar aqui para compartilhar a apresentação e daí eu acredito que eu vou ficar sem a imagem, né, de vocês, mas se algum momento cair a conexão, ficar ruim, aí por favor vocês dão um jeito de me avisar aí que eu posso parar e retornar onde que parou, tá? Então, deixa eu começar aqui. Espera aí. A apresentação tá aparecendo aí? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Bom, então, o título que eu preparei, né, é Conservação do Solo e da Água e oportunidades para recebimento, né, e eu coloquei esse recebimento no sentido que
os agricultores que fizerem que vão receber esses pagamentos por serviços ambientais. Então, essa foto aí é uma foto aí na divisa de Minas-São Paulo, né, uma fazenda onde a gente faz também trabalhos aí de valoração ambiental. Então, só para vocês terem uma ideia da paisagem, que ela já começa a ser bem diferente, né, se nós pensarmos na paisagem de Brasília ou na região centro-oeste do Brasil. Então, inicialmente, né, quando a gente pensa em conservação do solo, muitas vezes está atrelado a mudança do uso do solo pode impactar aí nos processos decorrentes da não conservação do solo, né? Pensando que um ambiente nativo é um ambiente mais conservado, é um ambiente onde está ali seguindo o seu curso natural em termos de equilíbrio, né? Então, nós temos aí que, segundo o IBGE, entre 2014 e 2016, mais de 62 mil quilômetros quadrados, ou seja, 6 milhões e 200 mil hectares, sofreram algum tipo de alteração. E aí, quando a gente fala nessa alteração, ela pode ser positiva e também pode ser negativa. Grande parte da alteração do uso do solo, quando a gente vê isso citado, é no sentido negativo, né? Que houve uma retirada de vegetação nativa, agriculturas mal manejadas, mas, por outro lado, se nós tivermos uma agricultura mal manejada ou uma pastagem degradada e melhorar o sistema produtivo, nós também teremos uma mudança de uso do ponto de vista positivo. Aqui é um dado também do Ministério do Meio Ambiente, do IBGE, que mostra a área de cobertura vegetal do território nacional. Temos aí 554 milhões de hectares com vegetação nativa. Isso representa 65% do território nacional. Só que quando a gente analisa dentro dessa vegetação nativa, né, unidades de conservação, terras indígenas, podemos perceber que, às vezes, né, a gente considera essas áreas como se essas áreas fossem totalmente nativas, mas ela pode ter algum uso, ela pode estar em algum estado de degradação que talvez não reflita aí uma condição de vegetação nativa intacta, né? Então, a gente tem que analisar bem esses dados, né, essas informações que são colocadas para nós. Depois temos aí 61 milhões de hectares com áreas produtivas, pensando muito mais em culturas graníferas, produção de fibras, alimentos. 38 milhões de hectares em áreas urbanizadas e praticamente 200 milhões de hectares em pastagens. Sendo que desses 200 milhões, quase metade, aí, né, 90 milhões estão abandonados ou degradados. É o que eu comento que não há necessidade de haver conversão de área nativa no Brasil para áreas produtivas. Nós podemos melhorar, intensificar as áreas que já temos, e principalmente aí dentro da parte da agricultura de pastagem, né? Até tem o programa do ABC, né, do Governo Federal de Agricultura Baixo Carbono, uma das linhas recuperação de pastagens degradadas. Então, seria aí uma grande oportunidade de avançarmos nesse sentido. E aqui nós temos duas paisagens. Como que nós iremos trabalhar uma agricultura sustentável em cada um desses ambientes? Então, nós temos uma foto aqui, uma paisagem à esquerda, muito mais característica do centro-oeste brasileiro, regiões aí onde talvez a maioria de vocês estão mais acostumados. E temos aqui uma outra paisagem mais típica, né, ou característica aqui do sul de Minas. Então, são áreas menores, tamanho de áreas menores, muita utilização com pastagem. Muitas vezes, aqui no alto, até parece que tem uma cultura de café. Então, acaba que o tipo de agricultura, a intensificação da agricultura, elas também são diferentes nesses diferentes ambientes. Esses diferentes ambientes também, essa paisagem, em função de condições edafoclimáticas, vai chegar também a diferentes tipos de solo.
Então, nós temos aqui uma foto com alguns perfis de solos, né, que desde solos mais rasos, né, solos do ponto de vista de agricultura, talvez com o menor potencial para a agricultura, passando aí para solos mais desenvolvidos, até chegar aqui num solo mais profundo, um solo onde pode apresentar o potencial de cultivo maior. Então, nós começamos a perceber que nós temos sim que fazer um manejo conservacionista do solo, mas esse manejo, ele pode ou ele deve sofrer alterações ou modificações em função das suas características de relevo, as suas características de perfil, as características edafoclimáticas de cada região. Não diferente do que eu mostrei em termos de Brasil, né, em termos da área de pastagem degradada, mas recentemente aí, né, 2015, nós tivemos que foi o Ano Internacional dos Solos pela FAO, e uma publicação aí que teve o valor da terra fala que cerca de 52% das terras agricultáveis estão danificadas, e isso representa a perda de 6 a 10 trilhões de dólares por ano em perdas de benefício que poderia chegar a nós. Esses benefícios seriam o quê? Produção de alimento, madeira, purificação de água, medicamentos, redução de efeito estufa e tudo mais. Esses benefícios que o solo promove, que o ambiente promove e que nós somos beneficiados, seja ele direto ou indiretamente, é o que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma mata e essa mata favorece a infiltração de água no solo, essa água está sendo infiltrada, essa recarga vai beneficiar uma determinada população, então é um serviço ecossistêmico que a natureza está prestando para nós. Ou o sequestro de carbono, que vai fazer uma regulação climática. Então, isso é um serviço ecossistêmico que a natureza está fazendo para nós. Então, quando a gente fala em serviços ecossistêmicos, é exatamente isso. São serviços que a natureza faz e que a gente está sendo beneficiado aí direto ou indiretamente. Então, só para a gente já começar a entender um pouco desse termo, né, de serviço ecossistêmico e às vezes serviços ambientais, se nós olharmos a literatura internacional, eles tratam somente como serviços ecossistêmicos. Serviços ambientais é uma definição muito mais aqui no território nacional, muito mais em termos de Brasil, que faz uma diferenciação se esse serviço ecossistêmico está sendo melhorado por uma ação antrópica, e se ele está sendo melhorado por essa ação antrópica, aquela ação de melhoria nós chamamos de serviço ambiental. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma prática de terraceamento para aumentar a infiltração de água, então o terraceamento é um serviço ambiental para melhorar o serviço ecossistêmico de infiltração, recarga e purificação de água, por exemplo. Então, a gente fala em termos de pagamento de serviços ambientais porque nós estamos colocando a ação do homem para melhorar esse serviço ecossistêmico. Mas nós podemos perceber aqui que a perda se a gente fosse contabilizar isso monetariamente, a perda do serviço ecossistêmico, em termos globais, daria aí de 6 a 10 trilhões de dólares. E nós temos que grande parte dos solos do mundo estão degradados, né? E as principais tipos de degradação do solo, se nós olharmos nessa figura, nós podemos ver aí a erosão hídrica, e essa perda da qualidade química do solo, e a gente pode transferir isso para a fertilidade do solo, em termos de áreas muito lixiviadas, áreas pobres quimicamente, ou também algumas áreas salinizadas, que daí teria também um problema químico, mas por excesso de alguns sais. Em grande parte, então, desses solos estão degradados, e a pergunta que fica é:
como aumentar a produção agrícola, a produção de grãos, a produção de alimento, a produção de fibras, sem degradar o solo. Então, nesse contexto de evitar a degradação do solo, a gente começa a pensar em práticas conservacionistas. Quando há uma mudança de uso do solo, e principalmente pensando numa área nativa para uma área cultivada, a primeira coisa que se vem na cabeça do construtor é em relação à fertilidade do solo. Então, o agricultor pensa na fertilidade do solo, depois ele pensa em qual espécie que ele vai colocar, qual que é a cultivar, qual que é o potencial produtivo daquela cultura, daquela cultivar que ele vai utilizar. E se pensar, depois ele começa a pensar na compactação do solo, características físicas daquele solo. Às vezes ele não está preocupado em saber qual que é a classe daquele solo. E essa parte da classe do solo e a parte da conservação do solo talvez é um dos últimos pontos que o produtor coloca na balança, nesse sentido de iniciar um sistema produtivo. E eu costumo falar que isso não é uma definição de alguma literatura específica, mas no meu ponto de vista, a degradação do solo inicia quando a gente começa a perder funções do solo. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra as funções do solo, né, para prover serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. Muitas vezes, o produtor ele pensa muito em produção aqui, ó, do ponto de vista de produção de alimentos, fibras e combustível. Então, a função do solo para ele é somente essa aqui. Só que nós, como técnicos da área, nós temos que saber que o solo, ele tem muitas outras funções além dessa daqui. Além de ele servir como meio de produção, ele faz o sequestro de carbono, ele faz purificação de água, degradação de contaminantes, regulação climática, ciclagem de nutrientes e tantos outros serviços ambientais. E para mim, quando nós começamos a perder essa capacidade aqui, ou diminuir essas funções do solo, nós estamos levando esse solo aí a um processo de degradação. Muitas vezes eu estou mantendo a minha capacidade produtiva aqui de alimentos, mas eu estou compactando o solo aqui que não está tendo mais infiltração de água, não está tendo mais recarga hídrica, e aí eu já começo a não ter regulação de enchentes. E aí, de alguma maneira, por mais que eu estou mantendo essa função do solo, eu estou prejudicando outras funções e aquele solo, naquele outro aspecto, ele está sendo levado a degradar. Bem, então nós temos que trabalhar esse manejo a nível de propriedade. E aqui, até para dificultar um pouco o exercício nosso aqui de pensar, tem uma paisagem aqui mais típica aqui do sul de Minas Gerais, em relação aí ao centro-oeste, eu tenho uma paisagem com diferentes declividades, diferentes condições de solo. A minha variabilidade de solo aqui vai ser bem maior quando eu comparar aí com Goiás, Mato Grosso, essas áreas mais planas, mais utilizadas para a produção de grãos. Então, o primeiro passo para eu evitar aquela degradação do solo, a perda de função, é nós trabalharmos esse solo de acordo com a capacidade produtiva desse solo. Aqui eu estou exemplificando, pensando muito mais em capacidade de uso dos solos. Então, esses números romanos aí, né, cada um deles indica um tipo de uso do solo. Por exemplo, aí em vermelho, o uso 8, são áreas destinadas à reserva de fauna e flora. O que estão aí em amarelo já cai no grupo B, que seriam áreas utilizadas principalmente para pastagem ou reflorestamento. E depois, grupo 4, para menores, né, o número seria culturas anuais, de modo geral. Então, nós temos que utilizar o solo de acordo com o potencial que ele tem. Além do sistema de capacidade de uso, nós temos o sistema de aptidão agrícola, podemos ter outro sistema,
Aqui eu estou só exemplificando que o primeiro passo é eu saber qual é o potencial daquele solo para eu conseguir utilizar ele da melhor maneira possível sem levar ele à degradação a longo prazo. Posteriormente, né, nós temos que trabalhar aqui em termos de conservação do entorno, e quando a gente fala em conservação do solo, é muito atrelado à conservação do solo e da água, né? A gente está conservando o solo para preservar a água, ou muitas práticas que a gente vai ver dentro da hidrologia para conservar a água, uma água de melhor qualidade, são utilizadas práticas de conservação do solo. Então, a conservação do solo e conservação da água são assuntos inteiramente ligados, que não dá para separar um do outro. E aqui nós temos na barragem de Itaipu, né, algum local lá do lado de Itaipu, nós temos aí a área de mata ciliar bem formada para segurar esses sedimentos que podem estar sendo carreados da área agrícola para dentro do lago. Temos aqui uma área terraceada, essa área aqui também no estado do Paraná, então nós podemos perceber aqui os terraços aí cumprindo a sua função de armazenamento e forçar a infiltração de água nesse solo. Então vocês devem lembrar que nós temos dois tipos de terraços, né? O terraço em nível e desnível. Aqui seria o exemplo de um terraço em nível, onde a água é forçada a infiltrar no solo em função da boa infiltração de água que esse solo apresenta. Se eu tenho um solo que não tem uma boa capacidade de filtração de água, esse terraço deveria ser em desnível para a gente retirar esse excesso de água da propriedade e conduzir para os pontos mais baixos da paisagem. Aqui uma outra foto com terraceamento, agora no estado de São Paulo, do professor Pedro, professor lá da USP de Pirassununga. Então, também uma área aí, em área de cana-de-açúcar, terraceada, esse terraço aí onde tem essa função de forçar a infiltração de água. Uma outra prática utilizada são as bacias de infiltração. Então, essas bacias de infiltração eu gosto muito de trazer essa imagem, algumas aulas que eu dou, porque a gente vê que essas práticas de conservação do solo não são utilizadas somente para estradas não pavimentadas. Nesse caso aqui é uma rodovia aqui de acesso a Lavras, a algumas cidades aqui pequenas, e o excesso de água da rodovia ela é conduzida para essa bacia de infiltração. Mas é muito comum essas bacias de infiltração ser utilizadas em áreas agrícolas, né? Aqui no caso, em Palmas, né, no Tocantins, e aqui uma outra imagem bem difundida aí, que está no livro de Práticas Mecânicas de Conservação do Solo, do professor Pires. Então, essa que seria uma prática de conservação ligada às estradas rurais. Pensando em estradas rurais, nós temos aqui também uma estrada, e essa foto eu gosto muito dessa imagem, porque nós podemos perceber que está chovendo, né? E aí, onde a água geralmente corre, né, do lado da estrada, onde geralmente, muitas vezes, nós encontramos algumas valas em função de erosão. Essa estrada aqui tem cascalhos, pedregulhos aí que quebra a energia cinética da água, diminui a velocidade da água, não tem o contato direto da enxurrada com o leito do solo ali para transportar sedimentos. Então, é uma prática de conservação do solo aqui em estradas, né, conduzindo aí a uma enxurrada de maneira adequada. Pensando em manejo um pouco mais a nível de propriedade, nós temos aí o sistema plantio direto, né, que deve ser implementado sempre que possível. E aí eu entendo bem que, igual estava comentando um pouco antes, né, com o professor Cícero, antes de iniciarmos aqui essa palestra, que eu morei lá no Tocantins, né, por 4 anos, e a dificuldade que tem no Tocantins, e acredito que não seja diferente de Brasília, Goiás e outros estados aí com uma latitude menor, é a gente conseguir formar palhada nesse plantio direto. Porque são regiões onde muitas vezes
em função do ciclo de pluviosidade, a gente não consegue ter uma cultura no meio do ano, né, na época de estiagem, né, que seria o período de inverno, que até no Tocantins, essa época aí, eles chamam de verão, porque acaba que é um período mais quente do ano, em função da ausência de chuva, ausência de nuvens. Então, acaba que, no popular, a época do ano ela é inversa ao real período, né, de inverno e verão. Mas sempre que possível a gente está utilizando aí práticas como plantio direto, aí, tanto em escala para grande produtor ou para pequeno produtor, como a gente pode ver aqui em algumas imagens. E também, né, sistema de integração aí, lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, pecuária-floresta, algumas variações aí desse sistema. E quando a gente fala em conservação do solo, não adianta nós pensarmos a nível de propriedade rural. Nós temos que imaginar isso ou trabalhar isso a nível de bacias hidrográficas. Essa imagem aqui, a gente pode perceber que nós temos um produtor aqui responsável, ele mantém a sua mata ciliar, ele tem as suas práticas de conservação do solo, mas o restante da bacia hidrográfica ou os vizinhos dele não têm feito as mesmas práticas de conservação do solo. E nós podemos perceber os sedimentos aqui no lago, né? Aqui é o Lago de Furnas. Então, acaba que a conservação do solo ela começa a dificultar no sentido que, lógico, esse produtor aqui está fazendo a parte dele, ele está contribuindo para a redução de sedimentos para que vai chegar nesse lago. Ele está disciplinando a água aqui, forçando que essa água infiltre no solo. Mas nós temos como técnicos trabalhar aí uma articulação maior em termos de bacias hidrográficas, para que essas práticas de conservação do solo sejam mais eficientes. Então, eu gosto muito de mostrar que, muitas vezes, essa perda ou essa ausência de conservação do solo, melhor dizendo, ela está causando aqui um prejuízo, né, ambiental, muitas vezes um prejuízo social, se eu pensar que aqui é uma área que, se fosse uma área para uso de banho, ela já começa a ficar mais imprópria, ou se eu fosse fazer uma captação para tratamento de água aqui também seria eu ia gastar mais para decantar esses sedimentos. Então, acaba que gera aí problemas ambientais, problemas sociais, e às vezes o produtor não percebe o problema econômico que ele está tendo nessa perda de solo aqui por erosão. Então eu gosto muito desse experimento aqui, um experimento já mais antigo, né, um experimento realizado no Instituto Agronômico de Campinas, né, o IAC. E aí, aqui são parcelas de erosão. Tem parcelas de erosão aqui descoberta, aqui também tem parcelas de erosão, e aqui tem outras parcelas de erosão maiores, né, dependendo se eu for utilizar aqui com culturas, para eu ver o efeito dessa cultura nas perdas de solo. Então, nessas parcelas aqui que estão intermediárias, a gente consegue perceber algumas aqui que estão mais escuras. Então, esse experimento foi colocado sombrite. Então, esse sombrite estava simulando ali uma cobertura vegetal. Por que não coloca a cobertura vegetal em si? Porque se eu colocar a cobertura vegetal, além do efeito do dossel, eu vou ter efeito de raiz, efeito de retirada de nutrientes pelas plantas. Então, esse foi um experimento que foi analisado para ver o potencial de perda da fertilidade do solo em função, a perda da capacidade produtiva do solo em função do processo de erosão. Nesse caso, né, foi feito aqui o mesmo tratamento de correção do solo e adubação da cultura, e esse experimento ficou, como diz aqui, em pousio por 7 anos. Após 7 anos, foi utilizado o experimento para, naquelas parcelas, foi quantificado, né, ao longo desses 7 anos,
as perdas de solo e água, e isso foi retratado aqui nesse resultado. Que nós podemos perceber que o solo descoberto, o acumulado de 7 anos, perdeu 355 toneladas de solo por ano. E teve uma perda, né, nas barras verdes de quase 2.000 milímetros de água. Quando a gente vai para a cobertura de 30%, que seria a primeira barra do lado direito, nós temos a redução das perdas de solo para 109 toneladas por hectare, acumulado em 7 anos, e a redução de perdas de água para 762 milímetros de água. Bom, aqui nós estamos quantificando somente a erosão, né, onde não tinha essa cobertura, né, promovida pelo sombrite, houve maior perda de solo. E depois de 7 anos foi realizado um plantio de milho em 2 safras consecutivas. E nós podemos perceber que agora sim, a produção no solo descoberto ela foi bem menor do que na parcela com 30% de cobertura de sombrite. E agora sim eu consigo sentir no bolso qual foi o efeito da minha conservação do solo. Então a redução aí de no ano 95, de 1.500 quilos para 850 quilos, isso dá em torno aí, se pensar em sacas de 60 quilos, 11 sacas, né, 600 e poucos quilos de diferença. Então, dá aí 11 sacas de milho que ele deixou de produzir, em função da ausência de prática de conservação do solo. Se nós pensarmos em 96, ele produziu o dobro, onde tinha cobertura e onde não tinha cobertura, de 1.087 para 2.170. Então, nesse momento, o produtor, né, quando ele vê isso no bolso, ele começa a perceber a importância da conservação do solo. Eu, como docente da parte de conservação do solo, vejo essa dificuldade dos produtores aderirem à conservação do solo, porque, a princípio, é um custo, né? Fazer um terraceamento, fazer uma bacia de infiltração, pensando em práticas mecânicas, né? Apesar que tem outras práticas aí, como o plantio direto e tudo mais, porque o produtor não vê quanto ele ganha fazendo aquela prática de conservação do solo. Ao passo que, por exemplo, se um produtor faz calagem ou não, ou ele faz uma adubação melhor ou pior, ele sabe que vai ter um efeito direto na produção dele. Se eu colocar adubos aí para eu ter uma produção de até X quilo por hectare, ou aquela quantidade para ter produção de 2x por hectare, ele sabe, ou se espera que ele produza em torno daquilo. Se não houver uma ausência de chuva, um veranico, outros fatores que podem ocorrer. Mas dentro da conservação do solo isso é mais difícil de perceber. Então, quando a gente começa a falar de pagamento de serviços ambientais, é como um incentivo a mais para o produtor rural. Então, a gente fala que conservar o solo, né, ele vai garantir melhor produção, como nós acabamos de perceber no experimento lá do IAC, vai evitar danos ambientais, sociais, econômicos, e ainda há uma possibilidade de uma receita extra por meio desses pagamentos de serviços ambientais. Então, esses pagamentos de serviços ambientais, como eu havia dito antes, são serviços ecossistêmicos que a natureza faz, né, que nós somos beneficiados daquele serviço ecossistêmico. Quando a gente faz uma prática para melhorar aquele serviço ecossistêmico, nós estamos falando de PSA, os pagamentos de serviços ambientais. E aí eu vou colocar um pouco, né, de pesquisa que a gente tem feito dentro dessa linha. Então, o primeiro que eu vou comentar com vocês é o Conservador das Águas, né, conhecido nacionalmente, o projeto de Extrema, né, então é um projeto que ele iniciou com um edital da ANA, né, o produtor de águas, e
a Prefeitura de Extrema, né, junto com o secretário do Meio Ambiente, o Paulinho, né, ele tem trabalhado já há muitos anos, muito forte nessa linha, não só quando começou o Conservador das Águas, mas muito antes disso, mais de 20 anos já trabalhando nessa necessidade de estar recuperando algumas áreas, né, áreas prioritárias, áreas de nascentes. Então, quando começou esse projeto, né, teve um apoio da TNC, mais a ANA, a Prefeitura de Extrema, para iniciar esse produtor de águas. Então, vou comentar um pouco do projeto e falar algumas ações de pesquisa que nós temos desenvolvido dentro dessa área, dentro dessa bacia. Então, como metas do Conservador das Águas, é a adoção de práticas de conservação do solo, com a finalidade de abatimentos efetivos da erosão e da sedimentação. Implantação de sistemas de saneamento ambiental rural, implantação e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal. Então, esses daí são as metas que o programa, né, o Conservador das Águas traz. E para conseguir viabilizar isso tudo, né, teve que ser criada uma lei municipal que regula isso, como que vai se dar o pagamento por serviços ambientais. E aqui nós temos, né, a cidade Extrema está na divisa, né, na Serra da Mantiqueira, divisa Minas, São Paulo. E dentro de Extrema, se nós olharmos aqui abaixo a cidade, né, o município foi dividido em várias subbacias. A subbacia das Posses, essa aqui em verde, foi selecionada como a bacia que tinha a menor cobertura vegetal. Então, foi selecionada a bacia prioritária para começar o programa de pagamento de serviços ambientais em Extrema. A estratégia que foi lançada na época foi começar recuperando as nascentes mais distante aqui do exutório, da seção de controle, e daqui ir descendo aqui a recuperação dessas áreas, começando aqui na parte mais alta da bacia até na saída de água. Essa foi a estratégia que foi adotada. O programa ele começou aí com uma... Como que você vai valorar isso? Como que nós iremos quantificar o valor de uma preservação ambiental ou de uma recuperação de uma nascente ou de uma prática de conservação de solo? Isso é difícil. E na época foi feito um estudo, né? São bacias leiteiras na grande parte do município. E qual era a renda média dos produtores em função da venda de leite? Então, aquele valor médio foi o valor pago como serviços, como PSA, como pagamento de serviços ambientais. E esse recurso vinha aí a Fernão Dias passa próximo aí, então tinha o recurso da Fernão Dias, né, que tinha que pagar para o município, depois começou a ter parte do imposto da cidade, imposto sobre propriedade rural, então parte desses, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, foi de onde fez esse montante para fazer esse pagamento aos produtores rurais. Aqui pensando em conservação do solo, algumas ações no início do projeto, por volta de 2007, 2008. Isso aqui é o professor Marques. Então, o professor Marques aqui, nessa época eu estava na pós-graduação, o professor Marques hoje é meu colega aqui no departamento e na época ele era o meu orientador. Então, ele e grande parte que nós, estudantes, a equipe começou aqui os trabalhos de conservação do solo. O professor Marques fez o dimensionamento das bacias hidrográficas para todas as estradas rurais da subbacia das Posses para implementar essas práticas de caráter mecânico em estradas rurais. E nós instalamos experimento de erosão em alguns tipos de solo dessa bacia, os principais tipos de solo que ocorria na bacia, e também com algumas condições de vegetação. Então, solos descobertos, solos com pastagem, solos onde vai ter
a parte de recomposição, reflorestamento. E aqui é a bacia mais, o ponto de água mais distante do exutório da bacia, né? A nascente mais alta. Então, aqui nós temos ela em 2007. Então, foi cercada, foi recuperada. Aqui está em 2010 e aqui em 2015. Essa linha de árvore aqui em cima, não sei se vocês conseguem perceber aí, onde eu estou passando o mouse, ela é a divisa de Minas-São Paulo. Então, aqui é Minas Extrema, do outro lado aqui já é o estado de São Paulo. Tá? E aqui nós temos algumas ações que foram desenvolvidas nessa bacia das Poças. Hoje, o trabalho está muito mais, né? Extrema avançou para várias outras subbacias dentro das bacias do município. Então, o primeiro passo foi o quê? Fazer o mapa de solos da bacia. Então, nós temos o mapa de solos, ele está dividido em diferentes tipos de relevo. Então, por exemplo, aqui, ó, câmbio solo úmico no relevo suave ondulado, câmbio solo úmico no ondulado, câmbio solo úmico forte ondulado, e assim por diante. Por quê? Porque a classe de declividade vai influenciar na minha capacidade de uso do solo. Então, após termos esse mapa de uso do solo, com as suas características de relevo, foi feito um mapa de capacidade de uso, né, o potencial produtivo daqueles solos, que é esse mapa aqui da direita. Depois tem aqui o mapa de uso atual, e se vocês olharem aqui, ó, esse verde mais escuro é a mata nativa. Então, vocês podem perceber que era uma bacia onde não tinha muita vegetação nativa, motivo pelo qual foi a bacia escolhida como prioritária dentro de Extrema para iniciar o pagamento o programa de PSA, e aqui a adequação do solo. Quando nós cruzamos, então, o mapa de capacidade de uso com o mapa de uso atual, nós podemos identificar. Nesse primeiro uso aqui, ó, é o uso que está adequado, o vermelho é o uso que está acima da capacidade de uso. Então, nessas áreas aqui, nós temos que trabalhar o uso desse solo, ou nós teremos que compensar aquele uso com práticas de conservação do solo. E muitas vezes, práticas aí, terraceamento, bacias, plantio direto e várias outras... Esse é o resultado principal. E várias outras práticas para que nós possamos trabalhar de maneira sustentável dentro dessa bacia. Aqui foi um outro trabalho que foi feito em relação à determinação do potencial de recarga na bacia das Poças, e foi avaliado, então, nesse sistema aqui, o tipo de horizonte, profundidade e a classe de relevo. Então, em relação a uma função aí dessas características e propriedades do solo, chegou-se a um mapa com potencial de recarga. Então, essas áreas mais claras seriam áreas com baixo potencial de recarga, essas áreas mais escuras, áreas com melhor potencial de recarga. Se nós estamos pensando em recarga hídrica, às vezes essas áreas com maior potencial de recarga seriam áreas prioritárias aí para nós fazermos ações para melhorar a infiltração de água, melhorar a recarga de água, já que o solo possui características favoráveis para que haja essa recarga. Aqui um outro trabalho que mostra nessa mesma bacia aí qual que é o potencial, a vulnerabilidade de escoamento superficial dentro da bacia. E o escoamento superficial está ligado diretamente com o regime hídrico, né? Se chove, período que chove mais, o potencial é que tenha também maior enxurrada. Nós podemos perceber quanto mais branco, maior é a área vulnerável ao processo de escoamento superficial. E aqui eu trouxe os dois extremos. Então, janeiro, há um potencial de enxurrada na bacia na ordem de 400 milímetros por mês. Em agosto, aí, 30 milímetros por mês. Aqui um outro trabalho, dentro daquelas parcelas de erosão, aqui está 2 anos hidrológico, ano hidrológico de 2013, 14, 14, 15.
as perdas de solo nesse sistema que é solo descoberto, agricultura de subsistência, pasto degradado, manejado e reflorestamento, e as perdas de água. Então, só chama atenção que o solo descoberto, olha, enquanto, em termos de perda de solo, por exemplo, aqui, ó, mais de 1 tonelada por hectare ano, se eu pensar aqui em pasto e reflorestamento, isso vai cair para a ordem de 50 quilos, 40 quilos por hectare ano. Então, uma redução em função do tipo do uso do solo muito grande quando comparado com o solo descoberto. E aqui um outro trabalho que mostra a modelagem da perda de solo para toda a bacia. Então, quando a gente avalia toda a bacia, com diferentes condições de declividade, diferentes tipos de solo e uso, nós chegamos aqui a uma média, né, no ano hidrológico aqui 11, 12, de 8 toneladas por hectare ano, em média, de perda de solo na encosta dessa bacia. Só que nem todo solo que é perdido aqui, ele sai aqui na minha seção de controle, aqui no exutório. Grande parte desse solo fica depositado nas baixadas, nas partes mais côncavas do terreno, ou até mesmo dentro do curso d'água aqui. Ao passo que a medição aqui, ó, na seção de controle, média é perda de 1,5 toneladas por hectare ano, ou seja, 7 toneladas, que é a diferença, ela está ficando depositada em alguma parte da bacia. Recentemente, com a parceria com o professor Humberto da USP, tem feito aqui poços, né, de monitoramento de umidade de água, umidade do solo, para ver qual que é o perfil de umidade nesse solo, alguns pontos aqui dentro da bacia. Então, isso aí é algumas ações que nós estamos fazendo dentro da bacia das Poças, em Extrema, né, que projeto aí que é bem reconhecido em termos nacionais, um produtor de águas. E aqui é um outro projeto, que é o projeto Semeando Água. Então, um projeto em parceria com o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, fica em Nazaré Paulista. Aqui são os principais patrocinadores desse projeto. Então, esse projeto conta com a participação dos produtores rurais e conta com a parte da pesquisa. Vai influenciar políticas públicas, conservação da paisagem, desenvolvimento sustentável, até chegar aqui na água. E eu não mostrei anteriormente, mas vou mostrar agora, né? A gente fala muito sistema Cantareira, como que se dá, como que é esse sistema Cantareira. Aqui, ó, é a cidade Extrema, onde tem a Bacia das Poças, onde tem o projeto conservador das águas que eu comentei com vocês. Aqui está o IP, o Instituto Paulista, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, Nazaré Paulista, que é esse projeto que nós temos, que é o Semeando Água. E aqui, ó, nessa parte verde, com essa delimitação em vermelho, é o sistema Cantareira. Então, nessa bacia amarela aqui, é a bacia do PCJ. Então, os rios correm nesse sentido aqui. Ó. Então, está correndo aqui, é a bacia do PCJ, é a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E essa outra bacia aqui em Lilás é a bacia do Tietê. Então, quando nós falamos em sistema Cantareira, nós temos uma grande produção de água aqui no PCJ e essa água é transposta para a bacia do Tietê para abastecer a Grande São Paulo. Se nós fazermos, então, aqui um recorte dessa paisagem, é dessa maneira aqui. Ó. Nós temos aqui o reservatório na parte mais alta, esse reservatório aqui Jaguari e Jacareí. Depois temos o outro reservatório aqui, o reservatório de Cachoeirinha. Temos o reservatório aqui de Atibainha. E aqui embaixo tem o reservatório de Paiva Castro. Então, os rios estão correndo nesse sentido. Ó. Acredito que dê para vocês verem aí. Então, a água desse reservatório para esse reservatório, ela vem subterrânea aqui. Então, ela vai descendo aqui por gravidade, mas eu estou retirando água dessa subbacia, jogando para essa subbacia e assim por diante. Quando chega aqui, que vai ser toda essa subbacia juntando, que é a bacia do PCJ,
essa água vai ser recalcada e transposta para a bacia do Tietê. Então, nesse sistema de elevação aqui. Esse sistema de recalque aqui, ele transporta 33 metros cúbicos de água por segundo. Então, 33 mil litros de água é transporte da bacia do PCJ para a bacia do Tietê, para abastecer aqui a Grande São Paulo. Então, uma preocupação muito grande com o sistema Cantareira, que a gente vê na mídia aí, é porque se nós não tivermos a produção de água aqui na cabeceira desses rios, não terá água suficiente para fazer a transposição e abastecer aqui a grande população de São Paulo, aí, que já nem sei quantos habitantes tem, pensar em Grande São Paulo, 7 milhões, 6 milhões de habitantes. Então, acaba que... E aí, quando a gente começa a pensar em serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, nós estamos vendo aqui uma produção de água dentro dessa área aqui para abastecer grande parte da população que está aqui. Então, pensando, por que essa população, de modo bem genérica, não pode estar pagando pela conservação do solo para os produtores daqui para garantir essa produção de água? Mais ou menos é isso que a gente pensa em serviços ecossistêmicos, em serviços ambientais. Eu estou falando da população de São Paulo, mas aqui em Lavras, porque eu, como consumidor, não estou pagando o produtor rural que está fazendo conservação do solo e garantindo melhor filtração de água aqui na bacia do Rio Grande. Então, para cada uma das situações, mas aqui o sistema Cantareira, porque é um sistema famoso e que a gente conhece e está sempre nas mídias, principalmente em 2014, aí, que foi quando teve a grande crise hídrica aí no sistema Cantareira. Então, dentro do sistema Cantareira, aquele recorte que eu mostrei, aqui nós temos os principais usos do solo. 35% floresta, 46% pastagem e 15% de área de reflorestamento. Tem aqui 3% de lâmina d'água, aqui de espelho d'água. Dentro desse projeto Semeando Água, qual que é a meta, os desafios? É fixar os produtores na área rural, no campo, fazer a restauração de 21 mil hectares das áreas de APP, isso representa aí 35 milhões de árvores plantadas, e melhorar o sistema de manejo de pastagem na ordem aí de 100 mil hectares. Ou seja, as pastagens contínuas, pastagem degradada, transformar em pastagem rotacionada, pastagem com melhor potencial produtivo. Essa é a meta desse projeto Semeando Água. Então, dentro da pesquisa nesse projeto, aqui nós temos alguns estudantes aqui do departamento de graduação e pós-graduação. Nós temos aqui teste de infiltração de água, várias outras análises físico-hídrica aqui também. E aqui nós temos esse aqui é um transecto, onde a gente mede a resistividade elétrica do solo. Ou seja, se o solo tem mais resistência a passar a corrente, significa que ele está mais seco. Se ele tem menos resistência a passar a corrente, significa que ele está mais úmido. Isso de modo geral. Lógico que tem outros fatores que influenciam isso, que no processo de calibragem a gente tenta evitar esses ruídos, esses outros fatores que influenciam. Então, aqui, nesse equipamento, a gente dá uma descarga elétrica no solo e o outro equipamento vai medir qual foi o retorno daquela descarga elétrica para a gente depois fazer a interpretação dessa resistividade. E aqui nós temos, então, um resultado parcial. Esses dados aqui do projeto de Semeando Águas, nós iniciamos em 2019 esse projeto, então não temos nenhum resultado publicado na literatura ainda. Estou trazendo aqui para vocês em primeira mão esses resultados parciais. Nós temos aqui aquele perfil de umidade do solo para um argissolo vermelho e amarelo e um neossolo regolítico. Temos também para outros solos que ocorrem nessas áreas aí do Cantareira. E aqui nós temos a medição da época de verão, que para nós aqui o verão coincide com o período chuvoso, e inverno coincide com o período seco. Depois verão e inverno, que nós temos os 4 tratamentos avaliados. Mata nativa,
plantação de eucalipto, pastagem rotacionada e pastagem contínua. E aí, quando nós fizemos esse monitoramento em 2009, nós vimos aí que quando nós olhamos a pastagem nativa, ela, de modo geral, ela está mais seca do que os outros sistemas. E aí a gente começa a pensar, bom, será que não tem recarga de água nessa área nativa? Ou será que tem um sistema radicular muito mais desenvolvido nessa camada e aí está tendo mais absorção de água? E aí nós chegamos a uma conclusão que, né, uma discussão interna, que ainda é muito... A gente não consegue tirar conclusões porque essa análise aqui está a 1,5 m de profundidade. E se nós pensarmos em sistema radicular, principalmente de cultura, de árvores nativas, muitas vezes vai estar muito mais abaixo que isso. Mas nós conseguimos ver que na época que a mata nativa ela tem um perfil do solo mais seco, quanto mais vermelho, mais seco, quanto mais azul, mais úmido, quando comparado com a área de pastagem e assim por diante. Então, esse ano nós fizemos um outro experimento, e aí nós analisamos na mudança. Então, aqui foi na área do neossolo, então nessa área aqui do neossolo, então vou pedir para vocês olharem aqui o neossolo com o eucalipto e a pastagem rotacionada. E aí nós tínhamos uma continuação, né, desse ambiente, que nós tínhamos aqui o eucalipto, e depois que acabava o eucalipto, já tinha a pastagem rotacionada. Então, nós avaliamos agora, nesse transecto aqui, que vai de 0 até 60 metros, tinha 60 metros dentro do eucalipto e 60 metros dentro da pastagem. E uma profundidade agora de observação até 4 metros de profundidade. Então, nós conseguimos perceber que, na época chuvosa do verão, o perfil do solo, de umidade do solo na área com eucalipto é bem maior, né, a quantidade de água, quando comparado com a pastagem rotacionada. E aí nós podemos pensar que essa área de eucalipto está promovendo aí uma melhor recarga de água, né, na época chuvosa, quando comparado aqui com a pastagem rotacionada, pode ser causada aqui por pisoteio animal, uma leve compactação na superfície, às vezes precisa fazer aqui alguma prática de manejo para melhorar essa infiltração de água ou a recarga de água nesse ambiente aqui também. Quando a gente vai para o período seco de inverno, nós percebemos o solo mais seco na área aqui de eucalipto, mostrando que essa cultura ela tem um potencial aí de evapotranspiração maior quando comparado com a pastagem, e ela deixa então o perfil do solo um pouco mais seco quando comparado com a pastagem. Então, esses são alguns resultados, né, do projeto Semeando Águas, que, como eu disse, nós começamos aí o ano passado em parceria nesse projeto, mas o projeto já vem sendo conduzido por 5 anos pelo IP. Aqui nós temos algumas expedições de campo, aqui é a equipe do projeto, ou parte da equipe do projeto, né, dentro da sede do IP. E aqui alguns outros projetos que nós estamos iniciando, né, já temos os recursos aprovados, né, e para iniciar para 2021, aí, assim que essa pandemia nos permitir. Então, nós temos uma parceria, um projeto que nós aprovamos em parceria com o IP, para desenvolvimento de procedimentos simplificados para valoração econômico-monetária de serviços ecossistêmicos associado à restauração florestal. E aqui um projeto como se fosse a extensão do projeto lá de Extrema, né? Então, Extrema está aqui com uma sede, tinha o conservador das águas, né, o produtor de água de Extrema, então ele está irradiando aqui, vai fazer o conservador da Mantiqueira. Esse projeto já começou em 2015. Então, a ideia é fazer aquilo que vem sendo feito na bacia de Extrema, mas para toda a Serra da Mantiqueira. E tem aqui algumas cidades polos
para estar conduzindo o trabalho daquela região, e nós estamos aqui em Lavras como a UFLA, né, como a sede, né, como polo para a região de Lavras aqui do Projeto Conservador da Mantiqueira. Tá? Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de falar um pouco, né, da importância da conservação do solo, falar um pouco das pesquisas que nós estamos fazendo de conservação do solo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de pagamento de serviços ecossistêmicos. Temos outras linhas de trabalho voltadas aí para a área de produção de grãos, para a área de cafeicultura, mas aqui eu trouxe muito mais um enfoque de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais. Durante essa pandemia, né, eu e outros colegas aqui do departamento criamos um canal no YouTube, chama Entusiastas do Solo. Então, aqueles que tiverem interesse em aprofundar em assuntos relacionados à prática de conservação do solo, a pedologia, a física do solo, então tem várias aulas disponibilizadas nesse canal Entusiastas do Solo, então vocês ficam à vontade para ir conhecer o canal, e se tiver interesse em alguma aula específica, pode entrar em contato, pode tirar dúvida. Aqui tem o meu contato por e-mail, se não o professor Ciro, Cícero, a professora Sara também tem meus contatos, então estou à disposição. Em termos de exposição, em termos de apresentação, isso é o que eu trouxe, né, para a aula, e acredito que agora o momento de dúvidas, né, o momento de discussão, o momento que pode ser bastante enriquecedor para nós aí, a troca de experiência, tá bom? Muito obrigado. Ô, professor Júnior, muito obrigado pela tua apresentação, informações muito claras, muito importantes, e eu gostaria de ouvir aí os nossos participantes, né, dúvidas, se ficou alguma informação, né, que ainda queira complementar. Vamos aproveitar, então, a presença do professor Júnior César, e já de antemão agradecendo pela super didática, organizada e clara apresentação, tá? Então, eu deixo aberto agora para quem tiver interesse, pode fazer perguntas. Pois não. Só para a gravação e para a gente fragmentar o... Oi, eu não consegui ouvir, Sara. Pediu para a gente parar a gravação e começar depois uma nova gravação para ficar separado. Tá ok. Tá ok. Então, vamos encerrar aqui essa primeira parte.